Vamos tratar nesse vídeo das regras de derivação. Vamos começar com a derivada de uma função constante, y igual a c, onde c é uma constante real qualquer. 2, 5, raiz de 2, raiz de π. O exemplo, y igual a 5. Como é que é o gráfico dessa função constante? É uma reta horizontal paralela ao eixo x. Não importa o valor que você pegue para x, o y dá sempre a mesma coisa, né? 5. Quando x for 2, y é 5. Quando x for 5, y é 5, certo? Essas linhas em vermelho aqui é a tangente à minha função, y igual a 5. No ponto, exemplo, no ponto 2, no ponto 5. Essa reta tangente que eu coloquei aqui em vermelho, observe que ela também é horizontal. Coincide com o gráfico da função, né? É horizontal, certo? E o que é que seria a derivada em qualquer ponto desse, 2, 5? O coeficiente angular dessas retas tangentes, dessas linhas que eu coloquei em vermelho, certo? Ou seja, esse coeficiente angular é a tangente do ângulo que as retas em vermelho fazem com sentido positivo do eixo x, ou seja, o coeficiente angular nos pontos. Ora, mas esse ângulo que as retas em vermelho faz com sentido positivo é zero, né? Certo? Quanto é a tangente de zero? Zero. Ou seja, o coeficiente angular das retas tangentes é zero, certo? Mas esse coeficiente angular das retas tangentes coincide com a derivada da função num ponto, certo? M dy dx é igual a zero. Ou seja, a derivada de uma função constante é zero, certo? Não importa qual seja a constante, a derivada de uma constante é zero. Ou seja, essa derivada é o coeficiente angular das retas tangentes, mas essas retas tangentes são todas paralelas ao eixo horizontal também. São todas horizontais, certo? Então, esse coeficiente angular é zero. Então, a derivada de uma constante é zero, certo? Você pode verificar isso também usando a definição de derivada. Considere aqui uma função constante, y igual a c é uma constante. A gente sabe que o gráfico é uma reta horizontal, certo? Aí vamos considerar dois valores de x e x mais h. A gente sabe que o y é quanto? Quanto é o f de x? C. Quando é o f de x mais h é quanto? C. Certo? Ou seja, o y desses valores aqui é sempre c. Aí vamos usar a definição de derivada. Quem é a derivada da função f de x? Ou seja, y igual a c. F' de x, certo? F' de x, que é igual ao quê? Limite f de x mais h menos f de x sobre h. Quando h tende a zero, certo? Você faz esse limite aqui e vai encontrar a derivada da função constante, o f' de x. Ora, mas f de x mais h é c, certo? E f de x também é c. Então fica limite de c menos c sobre h, quando h tende a zero. Fica limite de 0 sobre h, quando h tende a zero, certo? Bom, isso aqui dá o limite de zero quando h tende a zero, ou seja, o limite de uma constante, certo? De uma constante, quando h tende a zero. O limite de uma constante é a própria constante, ou seja, esse limite dá zero, certo? Resultado disso, a derivada da minha função constante é zero. O f' de x é zero, certo? Só uma pequena observação sobre esse limite aqui. Esse limite de h sobre zero quando h tende a zero. Você poderia até pensar, bom, professor, isso aqui não é zero sobre zero? Não é uma indeterminação? Não é indeterminação, certo? Ó, limite de 0 sobre h quando h tende a zero, lembrando que isso aqui é 0 vezes 1 sobre h, certo? E você está fazendo o h se aproximar de zero, mas ele ainda não é zero, certo? O h está se aproximando de zero, mas é diferente de zero. Isso quer dizer que 1 sobre h, certo? 1 sobre h dá um número diferente de zero, certo? Dá um número diferente de zero. O número diferente de zero vezes zero é zero. Ou seja, enquanto você está fazendo o h se aproximar de zero, esse 1 sobre h é um número que é diferente de zero. Porque o próprio h é diferente de zero, certo? Então, 1 sobre h não é uma indeterminação. Então, um número diferente de zero vezes zero é zero, certo? Ou seja, isso aqui, na verdade, no final das contas, isso aqui é uma constante. Você está fazendo o limite de uma constante. E essa constante é zero. Então, limite de zero quando h tende a zero. Zero, certo? Então, isso aqui não é uma indeterminação. Olha, você pode até pensar que existe alguma semelhança entre esses dois limites. Olha para esse limite aqui, x menos 1, x2 menos 1, quando x tende a 1. Se você substituir 1, vai dar 0 sobre 0, né?
certo? 0 sobre 0. Mas você faz um algebrismo simples, um pequeno artifício, que é escrever o x2 menos 1 como x menos 1, x mais 1. Com isso, você corta o x menos 1. Ou seja, esse limite aqui coincide com o limite de 1 sobre x mais 1. Substituindo x igual a 1, dá 1 meio, certo? Ou seja, esses dois limites são diferentes porque aqui você está fazendo x se aproximar de 1, mas essa expressão está mudando o tempo todo, certo? Cada vez que você chega mais perto de x, ela assume um valor diferente, certo? Então você tem que saber com que rapidez o numerador e o denominador vão para zero. Eles vão para zero com rapidez diferente. Então esse limite acaba indo para 1 meio, certo? Não é uma indeterminação. Mas o que diferencia esse limite desse aqui é que isso aqui não é uma constante. Essa expressão está mudando o tempo todo ao se aproximar de 1. Enquanto essa expressão, ao se aproximar de zero, quando o h se aproxima de zero, isso aqui permanece sempre uma constante, que é zero, certo? Esse limite aqui que a gente vai ver. Isso aqui também não é uma indeterminação. H sobre H, não é 0 sobre 0, certo? Você está chegando perto de zero, mas o H ainda não é zero. De maneira que quando você dividir H por H, vai dar 1. Ou seja, isso aqui também é um limite de uma constante, certo? Limite de uma constante. Bom, mas voltando, a gente está fugindo aqui do assunto, voltando ao nosso assunto, né? Que é a derivada de uma função constante. A gente viu que é zero, certo? Vocês podem escrever a função constante dessa forma aqui, né? A função constante y igual a c é uma constante, ou f de x é igual a c. Posso escrever a função dessa forma aqui, né? Dessa ou dessa, né? Certo? A derivada eu posso escrever como y', isso aqui não é y elevado a 1, é y', isso aqui simboliza a derivada da constante em relação a x. Então a derivada eu posso escrever dessa forma ou dessa aqui, né? Y' é igual a zero, ou seja, a derivada da função constante é zero, certo? Vamos ver agora a regra de derivação para a função do tipo f de x é igual a x elevado a n, onde n é um inteiro positivo. 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai, certo? Então vamos ver se a gente consegue aqui adivinhar uma regra, certo? Que sirva para qualquer valor de n. Vamos começar com n igual a 1, x elevado a 1, f de x igual a x elevado a 1, certo? O gráfico dessa função a gente sabe que é uma reta, que faz um ângulo de 45 graus com o eixo x, com a horizontal, passando na origem. É o y igual a x, né? Então o gráfico é uma reta. Não importa o valor de x que você pegue, o y coincide com o x, né? Quando x for 1, o y é 1. Quando x for 2, o y é 2, certo? E a reta tangente em qualquer ponto do gráfico, certo? Que essa linha que eu coloquei aqui em vermelho, reta tangente, faz um ângulo de 45 graus com a horizontal, certo? A tangente desse ângulo vai me dar o coeficiente angular dessa reta tangente, ou a derivada da função em qualquer ponto, certo? Exemplo, a derivada da função em 1, que eu chamo f' de 1, é a tangente de 45. É a tangente da reta tangente ao gráfico. Observe que a reta tangente ao gráfico, em qualquer ponto, coincide com o próprio gráfico da função, né? Da reta y igual a x, né? Então, a derivada da função em 1, f' de 1, é a tangente de 45, que a gente sabe que é 1. A derivada da função em 2 é a mesma coisa, f' de 2, tangente de 45, que a gente sabe que é 1. A derivada da função em qualquer ponto, o f' de x, vai ser 1, certo? Isso porque a reta tangente em qualquer ponto, tangente ao gráfico y igual a x, faz um ângulo de 45 graus com a horizontal. De maneira que f' de x seria tangente de 45, que é 1. Então, resumindo, a derivada dessa função f de x igual a x, ou x elevado a 1, é 1, certo? Agora vamos pular para o n igual a 2. A gente usou o n igual a 1. Vamos ver agora x elevado ao quadrado, certo? Antes de ver x elevado ao quadrado, antes de ver isso, vamos continuar aqui no f de x igual a x, mas olhando, vamos ver se a gente adivinha essa derivada, certo? Usando a definição de derivada. F' de x. Observe que eu ainda estou no n igual a 1. Y igual a x. Depois a gente passa para o n igual a 2. Y igual a x elevado a 1. Eu vou encontrar agora a derivada usando a definição de derivada, certo? Limite desse quociente aqui quando h tende a 0, certo? Quem é f de x mais h? F de x mais h é o y do x mais h, que coincide com x mais h, né? Já que a função o y é igual ao x, certo?
Então, f de x mais h você troca por x mais h. Menos f de x. Quem é f de x? É o y do x, que é x também, já que a função é y igual a x, né? Certo? Então, você substitui f de x mais h, f de x, dividido por h. Depois faz o limite. Observe que aqui no numerador, o x corta com o x, né? Fica o limite de h sobre h, quando h tende a zero. Lembrando que a gente acabou de falar, isso aqui não é 0 sobre 0, né? Certo? Estou me aproximando do zero, mas o h ainda não é zero. Então, ao dividir o h por ele mesmo, isso aqui dá 1. Ou seja, esse limite aqui, limite de uma constante quando h tende a zero, é 1. Certo? Então, esse limite é quem? Derivada da função f' de x. Que função? Y igual a x. Então, a gente viu que deu 1, certo? A gente acabou de ver, só analisando o gráfico, que dava 1, né? Certo? F' de x igual a 1. Pronto. Então, ao pegar o n igual a 1, eu fico derivada da função f de x igual a x é 1. Agora sim, vamos pular para o n igual a 2. Vamos pegar f de x igual a x ao quadrado. Essa aqui, ó. Certo? X ao quadrado. Aqui você pode, para encontrar a derivada da função x ao quadrado, ou seja, f' de x, você pode usar a definição de derivada. F' de x, limite desse quociente quando h tende a zero. O gráfico da função a gente sabe que é uma parábola. Eu coloquei só um pedaço, né? Porque a parábola continua para o lado esquerdo, né? Certo? E vamos ver esse limite aqui. F de x mais h. Certo? Quando x for x mais h, quem é o y? X mais h ao quadrado, né? Já que a função é y igual a x2, né? Então você troca f de x mais h por x mais h ao quadrado. Menos o y do x, x2. Então troca f de x por x2. Isso aqui você faz um algebrismo besta, simples, certo? Depois faz o limite h tende a zero. Você vai descobrir, fazendo a continha, fica aí como exercício, que esse limite dá 2x. Ou seja, o f' de x dá 2x. A derivada da função x ao quadrado dá 2x, certo? Aí você continua agora fazendo o n igual a 3, o n igual a 4. A gente pegou o n igual a 1, achou a derivada, pegou o n igual a 2, aí você vai pegando 3, 4 e assim vai. Aí você consegue com isso, certo? Ao colocar isso aqui tudo junto, adivinhar, entre aspas, né, adivinhar uma fórmula, certo? Pronto, quando a função f de x foi igual a x elevado a 1, a gente viu que a derivada dá 1. O f' de x, que eu escrevo como 1 vezes x elevado a 0. Quando f de x for x2, a gente viu que o f' de x dá 2x elevado a 1. Aí você vai fazendo para x3, né, usando a definição de limite, e vai ver que x3, a derivada é 3x2. x4, derivada é o f' de x, 4x3. Então, só olhando para cá, a gente consegue adivinhar, né, encontrar, né, uma fórmula, né? A fórmula é a seguinte, ó. F de x é x elevado a n, onde o n é um inteiro. Quem é a derivada dessa função? O f' de x. N elevado a x, n vezes x elevado a n menos 1. Certo? Ou seja, você coloca esse n aqui, na derivada você coloca o n ao lado do x, e o expoente do x agora passa a ser n menos 1. Isso na derivada, no f' de x. Certo? Observe que essa regra vale para x elevado a 1, x elevado a 2, x elevado a 1. Quem é que é a derivada? O n é o 1. Coloco o 1 aqui do lado do x, vezes x elevado a n menos 1. 1 menos 1. Certo? 0. X elevado a 0. Dá 1. Ou seja, a derivada dá 1. Então a regrazinha funciona para x elevado a 1. X elevado a 3. Como é que é a regra? O n é igual a 3. Quem é a derivada da função? O f' de x. Coloco o 3 ao lado do x. X elevado a 3 menos 1. 2. X elevado a 4. Quem é a derivada de x elevado a 4? O f' de x. Coloco o 4 ao lado do x, que é o n, né? X elevado a 4 menos 1. 3. Então, essa regrazinha aqui vale para n inteiro. Derivada da função f de x, x elevado a n. É quem? F' de x, que é igual a n, vezes x elevado a n menos 1. Certo? Isso aqui, na verdade, não é uma demonstração, né? A gente está encontrando uma fórmula, observando que ao fazer a derivada de x1, x2, x3, x4, aqui começa a aparecer uma tendência, né? Ou seja, você adivinha, entre aspas, uma fórmula, né? Mas isso aqui não é uma demonstração, certo? Mas fica o resultado final, que a gente vai precisar dele, que é esse aqui.
Bom, uma pergunta a se fazer aqui é, será que essa fórmulazinha aqui, essa regra de derivação que a gente acabou de ver, derivada de x elevado a n, f' de x, n vezes x elevado a n menos 1, quando n é um inteiro positivo, 1, 2, 3, será que ela continua valendo para inteiros negativos? Para n inteiro negativo, n menos 1, menos 2, menos 3, assim vai, certo? Bom, vamos ver uma verificação em um exemplo em que o n é um inteiro negativo. Isso aqui é uma derivada que a gente viu em um vídeo passado, né? A gente demonstrou essa derivada usando a definição de derivada. Derivada em relação a x, derivada em relação a x de 1 sobre x, é igual a menos 1 sobre x ao quadrado. Então a gente encontrou essa derivada usando a definição. Mas observe que você pode escrever esse resultado da seguinte forma, né? 1 sobre x você pode escrever como x elevado a menos 1, certo? É só passar o x para o numerador, lembrando de trocar o sinal do expoente, de mais 1 por menos 1. E o resultado da derivada, que é 1 sobre x2, você pode passar para o numerador também, o x2, lembrando de trocar o expoente 2 por menos 2. Então eu posso escrever esse resultado dessa forma aqui, certo? Mas observe que se eu aplicar a regra que a gente acabou de ver, derivada de x elevado a n, vai funcionar, mesmo com esse n menos 1. Ou seja, você vai chegar no mesmo resultado, sem precisar ter que usar a definição de derivada para chegar a esse resultado. Vamos pegar aqui, quem é a derivada de x elevado a menos 1? Ou seja, 1 sobre x. Aplicando a regra que a gente acabou de ver, eu uso n igual a menos 1, meu n agora é um inteiro negativo, menos 1. Como é que é a regra? O menos 1 vai para o lado do x, na derivada, vezes x elevado a n menos 1. Mas o n é menos 1. Eu coloquei até em vermelho aqui para destacar o valor do n, certo? Isso aqui dá menos 1 vezes x elevado a menos 1, menos 2. Ou seja, menos 1 vezes 1 sobre x2, ó, certo? Então, cheguei ao mesmo resultado, a derivada de 1 sobre x, sem aplicar a definição de derivada, só usando a regra derivada de x elevado a n, certo? Ou seja, isso aqui, então, eu imagino que essa regra deva servir quando o n for um inteiro negativo, né? Mas, obviamente, isso aqui não é uma demonstração. Eu não estou mostrando que a regra funciona para inteiros negativos. É só uma verificação, certo? É só uma verificação. Bom, será que a regra continua valendo se o n é fracionário? N 1/3, 3/5, 1/4. Na verdade, a regra continua valendo. Ó, vamos olhar aqui para esse resultado que a gente viu no vídeo passado. Derivada de raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. A gente chegou a esse resultado usando a definição de derivada. Mas você pode chegar ao mesmo resultado usando a regrazinha, só pegando o n igual a 1 meio. Observe que raiz de x você pode escrever como x elevado a 1 meio. E o lado direito, esse raiz de x é x a 1 meio, né? E você pode passar para o numerador, lembrando de trocar o sinal do expoente, menos 1 meio, certo? Pronto, esse aqui é o resultado escrito na forma de potência. Lembrando que a gente chegou a esse resultado usando a definição de derivada. Mas eu vou chegar ao mesmo resultado agora usando a regra. Derivada de x elevado a 1 meio. O n é 1 meio, certo? O n é 1 meio. Eu passo o n para o lado do x, né? Vezes x elevado a n menos 1. 1 meio menos 1. Eu até destaquei aqui o n em vermelho, que é 1 meio, certo? O lado direito fica 1 meio de x elevado a menos 1 meio. Que é o resultado que a gente encontrou. O lado direito aqui, ó. Usando a definição de derivada. Então a regra continua valendo para o n fracionário. Mas lembrando que isso aqui não é uma demonstração, é só uma verificação para um caso particular de n igual a 1 meio. Certo? Mas a regra geral, a regra continua valendo para o n fracionário. Certo? A regra geral é essa aqui, ó. Para qualquer n real, derivada de x elevado a n é n vezes x elevado a n menos 1. Então isso vale para qualquer número n real. 2, 5, π, né? Raiz de 5. Então a regra geral é essa aqui, né? Então vocês têm que gravar essa regra. É claro que a gente não fez uma demonstração formal da regra. Mas o que vai ficar no final das contas é o resultado final. É disso que vocês vão precisar, certo? Vamos ver dois exemplos de aplicação dessa regra aqui. O primeiro, ó, derivada dessa função aqui. Yx elevado a 3/5. Observe que o n aqui é 3/5, né?
A derivada eu chamo de y', né, que é dy dx, y'. Como é que é a regra? Passa o n para o lado do x, o n é 3/5, vezes x elevado a n menos 1. Eu até circulei aqui o n, ó, que é o 3/5, né? Então a regra é essa, né? 3/5 menos 1. Você escreve 1 como 5 sobre 5. Não deixa de ser 1, né? Pronto, aí fica diferença de duas frações com o mesmo denominador, né? 3 menos 5 menos 2. X menos 2/5. Então, a derivada y' da função x igual a 3/5 é isso aqui, ó. Você pode até escrever de outra forma, né? Colocar esse x a menos 2/5 para o denominador, ó. Coloca para o denominador, lembrando de trocar o sinal do expoente. Menos 2/5 mais 2/5. Aí você lembra que x elevado a 2/5 é raiz quinta de x ao quadrado. Então eu posso escrever a derivada dessa função dessa forma aqui, ó. Então essa y' derivada da função y com x, certo? Usei a regra. X elevado a n, onde o n aqui é fracionário, 3/5. Um segundo exemplo é esse aqui. Ó, derivada de x elevado a menos 1/2. Y é x elevado a menos 1/2. Certo? Você pode escrever essa função assim, né? Pode colocar o x a menos 1/2 para o denominador. Certo? Lembrando de trocar o sinal de expoente, mais 1/2, né? E ainda escrever assim, né? X elevado a 1/2 é raiz de x. Essa função eu posso escrever dessa forma ou dessa. Pronto, mas vamos lá para a aplicação da regra. Como é que é a regra? O n agora é menos 1/2. Eu quero derivar da função y'. Fica n menos 1/2. X elevado a n menos 1. Mas o n é menos 1/2. Quanto é menos 1/2 menos 1? Menos 3/2, certo? Você pode deixar assim, ou pode passar o x 3/2 para o denominador. Lembrando de trocar o sinal do expoente. Menos 3/2 vai 3/2. Ainda posso escrever assim, né? X elevado a 3/2 é raiz quadrada de x ao cubo. Ou seja, a derivada fica essa função aqui, ó. Essa aqui é a derivada de x elevado a menos 1/2, ou y'. Eu usei a regra, derivada de x elevado a n, pegando n menos 1/2, certo? Vamos ver mais 3 exemplos. Derivada de x elevado a n vezes x elevado a n menos 1, onde n é um número real. Exemplo 1. Y é igual a x vezes raiz cúbica de x. Essa função aqui, ó. Você pode escrever essa função como x elevado a n? Pode. Pronto. Vamos ajeitar aqui essa função. X vezes raiz cúbica de x. Raiz cúbica de x é x elevado a 1/3 vezes x elevado a 1. Produto de potência de mesma base. Você repete a base, o que é que faz com os expoentes? Você soma, né? 1 mais 1/3. Escreve 1 como 3 sobre 3, não deixa de ser 1. 3 sobre 3 mais 1/3, 4/3. Então, eu posso escrever essa função como x elevado a 4/3. Ou seja, essa função e essa aqui é a mesma coisa, né? Certo? Mas com essa aqui, eu posso aplicar a regra. X elevado a n, onde o n é 4/3. Então, vamos lá, derivada. Y', derivada da função em relação a x. A função é x elevado a 4/3. O n é 4/3, como é que é a regra? Passo 4/3 para o lado do x, vezes x elevado a n menos 1. Mas o n é 4/3. 4/3 menos 1 é 1/3. Então a derivada é 4/3 de x elevado a 1/3. Que você pode escrever também, né? Ó, x elevado a 1/3 é raiz cúbica de x. Posso escrever assim, ó. Então, essa função aqui é a derivada da função y. Certo? O y', né? Então, usei a regra. Agora, um segundo exemplo. Eu quero a derivada dessa função aqui, ó. y1 sobre raiz cúbica de x ao quadrado. Aí você escreve essa função como x elevado a n. Tá aqui ela, ó. Certo? Eu posso escrever essa função dessa forma aqui, né? Dá para ver aqui, ó. Raiz cúbica de x ao quadrado, eu escrevo como 1 sobre x elevado a 2/3, né? 1 sobre x elevado a 2/3. Passo o x elevado a 2/3 para o numerador. Lembrando de trocar o sinal do expoente. X elevado a menos 2/3. Então, a minha função original eu posso escrever como x elevado a menos 2/3. E agora a derivada? Derivada y', derivada de x elevado a menos 2/3. Lembrando que o n agora é menos 2/3, né? Como é que é a fórmula? Coloco o n para o lado do x, vezes x elevado a n menos 1. Mas o n é menos 2/3.
Coloquei aqui, até aqui entre parênteses. Ó. Aqui faço uma continha simples. Certo? Menos 2 terços menos 1, menos 5 terços. Certo? Pronto, isso aqui é a derivada da minha função. Você pode escrever ainda dessa forma aqui, né? Passo x elevado a menos 5 terços para o denominador, lembrando de trocar o sinal do expoente, e escrevo na forma de raiz. X elevado a 5 terços é raiz cúbica de x elevado a 5. Então a derivada fica essa aqui, ó. Essa aqui é a derivada da minha função original, que é y, né? Certo? Y'. Então apliquei a regra, onde no caso aqui o n é menos 2 terços. O terceiro exemplo é esse aqui. Tá a distância aqui, né? Ó. Esse exemplo aqui, ó. A função é essa aqui, ó. 1 sobre raiz quinta de x ao cubo. Escreve essa função como x elevado a n. Tá aqui, ó. Escrevo dessa forma. Onde o n é menos 3 quintos. Ó. Escrever dessa forma é simples. Basta você olhar para cá, ó. A função original, eu escrevo como denominador x elevado a 3 quintos. Passo x 3 quintos para o numerador, lembrando de trocar o sinal do expoente. X a menos 3 quintos. Então a minha função original eu posso escrever ela assim, ó. Está da forma x elevado a n, onde o n é menos 3 quintos. Agora vamos derivar. Y', derivada da função em relação a x. Passo o n para o lado do x, vezes x elevado a n menos 1. X elevado a n menos 1. Quanto é menos 3 quintos menos 1? Menos 8 quintos. Isso é menos 8 quintos. Você pode deixar assim, ó, ou pode passar o x 8 quintos para o denominador. Ó, passo ele para o denominador. X elevado a 8 quintos. X elevado a 8 quintos é raiz quinta de x elevado a 8. Então a derivada da minha função, posso escrever ela assim, ó. Y'. E a função y é essa aqui. Então apliquei a regra usando o n menos 3 quintos. Escrevo a função dessa forma, x elevado a n, onde o n é menos 3 quintos. Aí aplico a regra. Chego na derivada. Y'. A próxima regra. A próxima regra é derivada em relação a x de uma constante, c é constante, vezes u. U é uma função de x. É a constante vezes a derivada da função. Ó, daqui para frente, toda vida que você vê u e v, u e v vão ser funções de x. U pode ser, por exemplo, x2 mais 5x. E a derivada de u, eu simbolizo como u'. Isso aqui não é u elevado a 1, né? É u', que quer dizer du dx. Então, daqui para frente, se você encontrar um u ou um v, fique subentendido que u e v são funções de x. E c é constante, certo? Então, o que a regra me diz? Derivada de uma constante vezes uma função. Você tira a constante da derivada e deriva a função. Então, essa regra aqui eu não vou demonstrar. A demonstração é muito simples, mas o que vocês têm que gravar é esse resultado. Por exemplo, derivada de 3x elevado a 5. A constante c aqui é 3. Como é que é a regra? Eu tiro 3 da derivada e derivo a função x elevado a 5. A derivada de x elevado a 5 a gente já viu, né? É x elevado a n, né? Onde o n é 5. É 5 vezes x elevado a 5 menos 1. Ou seja, é 5 vezes x elevado a 4. E depois você vai multiplicar por o 3 que está aqui do lado de fora. 3 vezes 5, 15x elevado a 4. Derivada de menos x2. A constante c aqui é menos 1. Esse menos 1 é a constante c, né? Você tira da derivada, bota do lado de fora. Fica menos 1 vezes a derivada da função x2. O x2 você usa a regra. Quanto é a derivada de x2? O n é 2. 2 vezes x elevado a 1. Multiplica por menos 1, menos 2x, certo? Bom, agora vamos ver aqui uma outra regra importantíssima, que vai aparecer o tempo todo daqui para frente, né? Derivada da soma de duas funções é igual à soma das derivadas. U e v são funções de x. Eu vou derivar a soma dessas funções, é a soma das derivadas. Mesma coisa vale para a diferença. Derivada da diferença de duas funções é a diferença das derivadas. Então, a regra é parecida para soma e diferença, certo? A regra da diferença é fácil mostrar. É fácil mostrar se você tiver, a priori, já mostrado a regra da constante e a regra da soma. Você combina essas duas regras da constante e da soma
e encontra a regra da diferença. Demonstra, aliás, né? Ó, derivada de U menos V. Eu posso escrever assim, né? Derivada em relação a x de U mais menos 1 vezes V. Aí você, quando chegar aqui, você aplica a regra da derivada da soma. Eu suponho que eu já mostrei a priori, né? É claro que eu não mostrei, né? Mas, então, aplico a derivada da soma, fica a soma das derivadas. Isso aqui é uma constante. Agora aplica a regra da constante. Tira a constante fora da derivada. Fica a derivada de U mais menos 1, derivada de V. Mais com menos dá menos. Du dx menos dv dx. Ou seja, você mostra a regra da diferença. Certo? Se você tiver mostrado a priori a regra da constante e a regra da derivada da soma. Um exemplo de aplicação dessas regras. A função U é 3x2 menos 6 raiz de x mais 2x2. Você pode escrever essa função dessa outra forma aqui, ó, onde apareça x elevado a um número. É só botar o raiz de x elevado a 1 meio. E esse x2 aqui embaixo, você passa para cima. Lembrando, trocar o sinal de expoente, x menos 2. Pronto, então vou aplicar a derivada nessa forma aqui da função. Lembrando que isso aqui são a mesma coisa, né? Derivada de U em relação a x, ou seja, U'. Derivada de U em relação a x. Observe que aqui eu tenho derivada de soma e diferença. Eu uso a regra de isso aqui é soma e diferença das derivadas. Eu vou combinar essa regra da derivada da soma e da diferença, vou combinar com a regra da derivada da constante. Constante vezes a função. No caso aqui, ó, quem é a constante? 3. Aplicar a derivada, eu tiro 3 da derivada. Ó. Quem é a constante aqui? Menos 6, ó, tiro da derivada. E nesse termo, quem é a constante? 2, tiro da derivada. Derivada de x2, eu sei fazer. É derivada de x elevado a n, onde o n é 2, né? É 2x elevado a 1. Derivada de x elevado a 1 meio. Usando a regra de x elevado a n. 1 meio de x elevado a 1 meio menos 1. E derivada de x elevado a menos 2. Menos 2x elevado a menos 2 menos 1. Certo? Agora ajeito isso aqui, ó. 3 vezes 2 é 6. 6, né? 6 vezes 1 meio é 3. E 2 vezes menos 2, menos 4. Então o resultado é isso aqui, ó. Você ainda pode escrever de outra forma. Colocar esse x elevado a 1 meio, menos 1 meio no denominador. Fica x 1 meio embaixo. Mais x 1 meio é raiz de x, né? E coloca esse x menos 3 para o denominador. X elevado a 3. Então, U', derivada da função U, certo? Vamos fazer aqui um pequeno resumo, um apanhado geral das regras que a gente viu até agora. Derivada de uma constante em relação a x é zero, certo? Derivada C é uma constante real qualquer, derivada da constante é zero. Você pode escrever na notação simbólica C' é igual a zero. Lembrando que isso aqui não é C elevado a 1. É C', derivada de uma constante com x é zero. Então, a notaçãozinha aqui mais compacta, do lado direito, certo? Derivada de uma constante vezes uma função. U é uma função de x. Você tira a constante da derivada e deriva U. Na notação compacta, C vezes U' é igual a C vezes U'. Aqui o C vezes U está entre parênteses, né? U' indica derivada de C vezes U. Não é C vezes U elevado a 1. Certo? Então, derivada de C vezes U é C vezes a derivada de U. U'. Tá? A notação compacta dessa regra aqui, né? Derivada da soma e da diferença de duas funções. U e V são funções de x. É a soma ou diferença das derivadas. Na notação compacta, U mais V', isso que indica derivada de U mais V, é igual a soma da derivada de U mais a derivada de V. U' mais V'. Certo? Mesma coisa vale para a diferença, né? Derivada de x elevado a n, onde n é um número real. Essa derivada é quem? N, coloco o n ao lado do x, x elevado a n menos 1. Na notação compacta ficaria como? Xn', isso aqui não é elevado a 1, né? É a derivada de x elevado a n, igual a n vezes x elevado a n menos 1. Certo? Então, uma revisão rápida das regras que a gente viu até agora. Que a gente vai aplicar nos exercícios mais à frente. E quanto à derivada de um produto de duas funções, U e V? Será que isso aqui é igual ao produto das derivadas? Derivada do produto é igual ao produto das derivadas? Ou seja, na notação compacta seria assim, né? U vezes V',
derivada de U vezes V, é igual produto de U', V', derivada de U com derivada de V. O problema é que essa regra aqui está furada, não funciona. Eu não posso dizer que a derivada do produto é igual ao produto das derivadas. Uma verificação simples de que essa regra aqui não funciona, certo? É se você pegar aqui U e V, duas funções quaisquer. Vamos pegar o U, x elevado a 1, x. Vamos pegar o V, x ao quadrado. Quem é U vezes V? X ao cubo. E U vezes V', derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado. Certo? Será que isso aqui coincide com o produto de U' com V'? Vamos ver. U' é quem? Derivada da função U. O x', né? Derivada de x, que é 1. O V', derivada da função V. A função V é x2, então é x2'. Quem é x2'? Derivada da função x2, 2x. Então fica 2x vezes 1, 2x. Então o lado direito não bate com o lado esquerdo. O lado esquerdo deu 3x2. O lado esquerdo deu 3x2 e o lado direito deu 2x. Então é uma verificação simples, pegando um exemplo, em que a derivada do produto não é igual ao produto das derivadas. Certo? A regra correta é essa aqui, ó. Certo? Essa aqui, ó. Derivada do produto de duas funções é igual. Você repete a primeira função, que é o U, deriva a segunda, que é o V, mais. Agora repete a segunda, que é o V, deriva a primeira, que é o U. Repetindo. Derivada de U vezes V, do produto de duas funções. Repete o U, deriva o V. Mais. Agora repete o V e deriva o U. Na notação compacta, como é que ficaria? U vezes V', ou seja, a derivada de U vezes V é igual. U, repete o U, deriva o V, V', mais, repete o V e deriva o U, U', certo? A gente não vai fazer uma demonstração dessa regra, mas a demonstração é simples, fica aí como exercício. Mas o resultado final vocês têm que gravar. Vocês têm que saber a regra derivada de um produto. Esse exemplo, eu vou derivar essa função aqui de duas maneiras diferentes. Do lado esquerdo, observe que aqui e aqui são a mesma função. Desse lado esquerdo eu vou derivar usando aquela regra, duas regras, né? A regra da derivada de uma constante vezes uma função e a derivada de x elevado a n. Eu vou chegar a um resultado. Do lado direito eu vou derivar a mesma função usando a regra da derivada do produto. E vou chegar ao mesmo resultado. Certo? Vamos às duas primeiras regras aqui do lado esquerdo. Ó, a função é essa aqui, ó. 4x2 vezes raiz de x. O que eu vou fazer aqui? Eu vou escrever como uma constante vezes x elevado a n. Eu ajeito essa função, eu escrevo x, o raiz de x como x elevado ao meio. Aqui eu tenho um produto de potência de mesma base. Somo os expoentes. 2 mais 1 meio, 5 meios. Então eu posso escrever essa função como 4x elevado a 5 meios. Agora eu quero derivar dessa função aqui. Ou seja, essa função aqui com uma linha. A linha simboliza o quê? A derivada dela. Primeira regra, derivada de uma constante vezes a função. Você tira essa constante 4 para fora da derivada. Ó. Bota fora da derivada. Vai derivar só a função x elevado a 5 meios. Quanto a derivada de x elevado a 5 meios? Aqui é x elevado a n, a regra, né? Fica 5 meios, x elevado a n menos 1. 5 meios menos 1. 5 meios menos 1, 3 meios. X elevado a 3 meios. 4 vezes 5 meios, 20 sobre 2. 10x elevado a 3 meios. Então, essa aqui, ó, é a derivada dessa função aqui. Vou derivar agora a mesma função usando a regra do quociente, do produto de duas funções. Regra do produto. Pronto. A função é a mesma, certo? E eu vou usar essa regrazinha aqui, ó. Eu vou chamar de U o 4x2 e o V de raiz de x. Lembrando que raiz de x você pode escrever como x elevado a 1 meio, né? Pronto. Vou derivar a função. Está aqui a linhazinha indicando que eu vou derivar ela. Certo? Como é que é a regra? Repita a primeira, o 4x2, ó. Deriva a segunda, o x1 meio, que é o V, né? Mais, deriva a segunda, a primeira, deriva a primeira, né? Certo? Deriva a primeira e repito a segunda, não é isso? Repetindo, né? Derivada fica, a regra é essa, né? Repita a primeira, deriva a segunda. Mais, deriva a primeira, 4x2', repita a segunda, o x1 meio. A primeira é o 4x2, a segunda é x1 meio.
Agora eu vou ajeitar isso aqui, ó. Derivada de x elevado a 1 meio. 1 meio de x elevado a 1 meio menos 1. Eu uso a regra da derivada do xn, né? Isso multiplicado por 4x2. Mais derivada de 4x2. Você tira o 4 fora da derivada e deriva o x2. Quanto é a derivada de x2? 2x elevado a 1. Então aqui fica 4 vezes 2x elevado a 1. Repete o x 1 meio. Agora ajeita isso aqui, ó. 4 vezes 1 meio, 2. X elevado a 2, x elevado a 1 meio menos 1. 1 meio menos 1 é menos 1 meio. Aqui você tem um produto de potência com a mesma base. Soma os expoentes. 2 menos 1 meio, 3 meios. Certo? Do outro lado, 4 vezes 2, 8. X é 1x elevado a 1 meio. Produto de potência de mesma base. Soma os expoentes. 1 mais 1 meio, 3 meios. 2x 3 meios com 8x 3 meios. 10x 3 meios. Então, cheguei na derivada da função y. Observe que eu encontrei o mesmo resultado que eu encontrei do lado esquerdo. Ou seja, essa aqui e essa aqui são a mesma função. E a derivada deu a mesma coisa, obviamente, né? Só que aqui eu usei duas regras. Aqui eu usei uma terceira. Certo? Nesse lado direito, eu usei a regra de derivada do produto. Cheguei ao mesmo resultado. É um outro exemplo, derivada do produto. Só repetindo aqui a regra. Ó. Derivada, a linha aqui, né? A linhazinha que eu botei aqui mais grossa, simboliza a derivada, né? De u vezes v. Como é que é a regra? Repito a primeira, deriva a segunda função, que é o v. V'. Mais, repito a segunda, deriva a primeira, que é o u'. Vamos aplicar essa regra para essa função aqui. Mas observe aqui uma coisa, né? A variável independente não é um x, é um tempo. Então, no lugar do x tem um t. Certo? Tem um t. Então, eu quero encontrar a derivada da função f. df dt. Ou seja, f' de t. Derivada de f com t. Como é que é a regra? Repita a primeira. Eu vou chamar a primeira função, que é o u, de raiz de t. Ou t elevado ao meio, que é a mesma coisa, né? A função v é o 2 menos 3t. Então, como é que é a regra? Repito a primeira, deriva a segunda. O 2 menos 3t, ó. 2 menos 3t, linha. Não é elevado a 1, é linha, derivada. Mais, repito a segunda, ó, 2 menos 3t, deriva a primeira. O t elevado a 1 meio. T elevado a 1 meio, linha, certo? Pronto. Vamos ver essas duas derivadas aqui. 2 menos 3t, tá aqui, né? Eu botei uma aqui, ó, em vermelho, para destacar aqui, ó. Como é que é a derivada de 2 menos 3t? 2 menos 3t, linha. Derivada da primeira, da constante, que é 2, mais derivada da segunda, que é o menos 3t. A derivada da segunda, menos 3 você tira da derivada, ó, menos 3, e deriva só o t. Deriva o t, certo? A derivada da constante é zero. E derivada de t? Derivada de t elevado a 1. 1 vezes t elevado a 1 menos 1, né? Eu uso a regra da derivada de xn, né? Só que em vez de x é um t, né? Derivada de t fica só 1, né? Então dá menos 3 vezes 1, menos 3. Então a derivada de 2 menos 3t é só menos 3. E a derivada de t elevado a 1 meio? Eu uso a regra do quê? X elevado a n. Só que em vez do x tem um t. Como é que é a regra? Fica, o n é 1 meio de t elevado a n menos 1. Mas o n é 1 meio. 1 meio menos 1, menos 1 meio. Certo? Então substituo essas derivadas aqui, né? Pronto, ó. F' de t, derivada da função f com t. Repito, t é 1 meio. E quanto é a derivada da segunda? Menos 3, a gente acabou de ver. Mais, repito a segunda, quanto é a derivada de t elevado a 1 meio? 1 meio de t elevado a menos 1 meio, certo? Ajeitando isso aqui, ó, isso aqui ficaria, né? Menos 3t elevado a 1 meio, tá aqui, né? Agora isso aqui, ó, 2 que multiplica 1 meio de t elevado a menos 1 meio. Corto 2 com 2. Tá só t elevado a menos 1 meio. 3t que multiplica 1 meio de t elevado a menos 1 meio. 3 vezes 1 meio, 3 meios. T elevado a 1 vezes t elevado a menos 1 meio. Produto de potência de mesma base, né? Você vai somar os expoentes, né? Então, voltando aqui, ajeitando. Fica
menos 3t elevado ao meio, mais t elevado a menos 1 meio. Agora esse termo aqui, ó, 3 meios de t elevado a 1 menos 1 meio. 1 meio, certo? Aí ao chegar aqui, você pode colocar o t elevado a 1 meio em evidência, que eu botei aqui, marquei de vermelho. Ó. O t elevado a 1 meio eu coloquei em evidência. Ó. O que é que fica dentro do parênteses? Menos 3 sobre 2. Ó. Peguei esse termo e esse aqui e juntei os dois. Ou seja, coloquei o t 1 meio em evidência. Certo? Mais t elevado a menos 1 meio. Ajeito isso aqui, ó. Quanto é menos 3 meios? Menos 9 meios. De t elevado a 1 meio. Mais t elevado a menos 1 meio. Pronto, f' de t. Essa é a derivada da minha função f. Você pode deixar ela assim, ou pode escrever aqui ainda na forma de raiz. Ó. O t elevado a 1 meio é a raiz de t. O t elevado a menos 1 meio, você passa para o denominador, fica 1 sobre t elevado a 1 meio, certo? Que dá 1 sobre raiz de t. Ou seja, ao passar para o denominador, lembre de trocar o sinal do expoente, né? De menos 1 meio para mais 1 meio. Então, o resultado eu posso escrever assim, a derivada, o f' de t, onde o f é esse aqui. Ó. Certo? Que regra eu usei? Eu usei todas as regras, na verdade, né? Mas principalmente a regra da derivada do produto. Certo? Porque aqui também apareceu a derivada de x elevado a n, né?